seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esta é mais uma live Dicas de Programação. Aqui eu entrego toda a minha experiência em desenvolvimento de softwares, mais de 15 anos trabalhando nesta área, para ajudar você e outras pessoas que estão no início da carreira, né, tentando aprender programações ali para fazer esse processo de uma forma fácil, leve, suave, tranquila, né, para você aprender sem sofrimentos e se tornar um programador aí apto a ocupar uma das vagas de mercado das vagas do mercado de trabalho, né? Eu sou o Gustavo Furtado, eu sou o criador do blog Dicas de Programação. Fazer 8 anos já que esse blog está no ar e já ajudou muita gente, já passou mais de 1 milhão de pessoas. Você já estava vendo a estatística lá, bem interessante você saber que de uma forma ou de outra você impactou um pouquinho, né? Para alcançar 1 milhão de pessoas é muita gente. E tem também um mini curso gratuito lá de lógica de programação. Nesse mini curso já passou mais de 20 mil pessoas e é interessante que eu recebo muitos e-mails assim, de agradecimento, pessoas que aprendeu com a didática que está ali. É um mini curso em texto, por e-mail, e muita gente aprendeu lógica de programação e destravou esse aprendizado, porque às vezes na escola, na faculdade, onde você está tentando aprender a lógica de programação ali, o professor ele tem uma turma grande e muitas das vezes tem um prazo pequeno para colocar toda a disciplina, então ele não consegue, né? É complicado ele conseguir dar a atenção que cada um tem de necessidade para aprender ali a lógica de programação, porque alguns têm um pouco mais de facilidade e outros precisam de um pouco mais de acompanhamento. E acontece com frequência de que numa faculdade, num curso profissionalizante ou técnico, as pessoas não têm uma atenção assim, individual, assim, mais próxima. E eu dou muito suporte ali por e-mail, no Facebook, e o pessoal gosta muito desse suporte aí que eu acabo oferecendo para as pessoas para aprender lógica de programação, né? E hoje nós vamos conversar um pouco sobre uma das dúvidas que eu recebo com muita frequência, cara. Que será que eu preciso decorar os códigos para eu me tornar um programador, né? Memorizar, né? E a realidade é que se você está preocupado com isso, eu quero gravar esse vídeo, essa live, justamente para deixar uma resposta assim bem oficial, pronta. Que aí quando alguém me perguntar de novo, eu vou falar, assiste aquele vídeo ali, só vou indicar o vídeo. Uma coisa que você tem que pensar antes se você está pensando em decorar códigos para tentar aprender. E eu penso muito assim naquele episódio do Chaves lá, que ele ficava de um lado para o outro lá, assim, tentando decorar, assim, tal lugar é capital de tal lugar, né? Tentando enfiar a coisa na cabeça ali de qualquer maneira. Mas não é assim que a gente aprende programação. Programação é muito mais criatividade de gerar soluções, utilizando os recursos que um computador oferece para a gente, do que você tentar decorar e fazer alguma coisa mecânica, né? Até porque se você está tentando decorar códigos, você está talvez se comparando com uma máquina, com um próprio computador. E você está se nivelando por baixo, né? Até porque o computador tem muito mais memória que você. Então decorar códigos não é a melhor forma de aprender programação. Isso é fazer uma coisa muito mecânica, muito automatizada, assim. Você está meio que tomando o papel do próprio computador. Você está recebendo um monte de comandos para você decorar e tentar usar aquilo ali depois, né? Não é decorando coisas. E eu faço uma comparação assim, que, por exemplo, será que um químico, para pensar, eu não sei se você conhece aí na sua família, no seu ciclo de amizade, se você conhece algum químico, alguma pessoa de química, será que ele decorou a tabela periódica? Faz essa pergunta. Isso não é nem linguagens de programação, assim, vários comandos, vários códigos, coisas do tipo. É uma coisa só. Você acha que um químico, pode ser que sim, mas é muito raridade um químico, uma pessoa que trabalha ali com aquilo ali efetivamente, ele ter decorado a tabela periódica inteira, né? Não é comum, não tem nem necessidade para isso, porque a tabela está lá para ele consultar. A tabela existe para ele olhar, né? E ele conhece assim mais ou menos algumas características de cada dos elementos, né? Então eu sei como que é mais ou menos o metal e eu conheço aqui uma quantidade de metal. Eu conheço aqui os semimetais, coisas do tipo. E linguagem de programação é mais ou menos assim. É melhor você conhecer a característica das linguagens, né? Para que ela é boa, para que ela serve. Essa linguagem aqui é boa para jogos, essa aqui é boa para back-end, essa aqui é boa para front-end. Frameworks, a mesma coisa. É melhor você conhecer as características do que você saber 100% de como faz tudo ali naquela linguagem. Tá? Até porque dificilmente você vai conseguir chegar nesse nível, porque as linguagens vão se atualizando.
né, de ser uma pessoa que, né, eu decorei tudo ali do Java. Não é assim. Não é assim que se aprende. Não é assim não é isso que você vai ser exigido no mercado de trabalho. O mercado de trabalho ele vai te exigir soluções criativas, né? Utilizando a linguagem de programação que você quiser ali, o que você está sugerindo. Ou até, isso pode ser um pré-requisito, assim, ó, tem que usar tal linguagem de programação. E você vai colocar sua criatividade para utilizar os recursos que aquela linguagem de programação está te oferecendo. Mas não é decorando comando, não é decorando código, né? Como que eu faço uma solução aqui, sei lá, se eu fizer, esse é o algoritmo aqui para ordenação, sei lá, um bubble sort lá, um select sort. Antes de você decorar como que faz um algoritmo, por exemplo, sem falar de códigos, né, especificamente de linguagem de programação, você pode decorar como faz um certo algoritmo para determinado problema, mas também não tem necessidade. Porque eu tenho certeza, quando você for precisar implementar um algoritmo de ordenação, ou melhor, raramente você vai precisar implementar, tá? Vou mudar a conversa, né? Quando você for precisar ordenar algum vetor, uma lista, alguma coisa assim, provavelmente um framework, a biblioteca que você está usando, a própria linguagem pode ter coisas nativas que faz aquilo para você. Você só tem que conhecer como que funciona mais ou menos cada tipo de algoritmo de ordenação. Que aí os dados que você tem, a natureza dos dados, que vai te dar um direcionamento de qual algoritmo seria o melhor para utilizar. Mas você não precisa saber implementar todos os algoritmos de ordenação. Você não precisa, tá? Você não precisa saber todos os comandos, todas as palavras reservadas que tem no Java. Não precisa mesmo. Quando você for tentar usar uma palavra que não pode, vai dar erro. Pronto, aí você troca. É assim, você não precisa decorar. E tem muita gente que fica lá tentando decorar. Eu já recebi e-mail de pessoa falando assim, ó, já decorei tantos comandos aqui no Java. Eu falei, meu Deus, para que você está fazendo isso? Não é assim o caminho que você tem que fazer. Aí eu vou lá e dou um direcionamento, né, mais apropriado. Por quê? Cada linguagem de programação, inclusive, vai ter uma característica própria. Né? Algumas características próprias, comandos próprios daquela linguagem, paradigma de desenvolvimento próprio, né? Formas de desenvolver próprio, né? E se você já tem aqui um pensamento de como resolver, qual é a solução para um determinado problema, para uma coisa que você vai implementar, cabe a você adaptar ali naquela linguagem de programação. Aí, nesse ponto, você vai ter um auxiliar muito poderoso para você programar, que é o nosso santo Google, né? Você vai pesquisar lá. Ontem, por exemplo, estava dando uma aula lá na academia, eu fiz um algoritmo com Visualg, com Java, depois com JavaScript. Quando eu fui implementar no Python, essas mudanças de linguagem não eram a forma como eu implementei lá, nem lembro o que era, acho que era um for each lá, alguma coisa assim. Estava errado, né? Putz, não é assim, deu erro aqui no Python. Aí o que eu fiz? Abri o Google e falei, como é que eu implemento for each e tal coisa aqui no Python? E abri o primeiro, segundo, terceiro link lá, não sei qual, o primeiro, e ele já é assim que faz. Pronto, eu fui lá e coloquei no meu código. Eu não precisei decorar. Eu não conheço os comandos de nenhuma linguagem de programação, assim, todos. Não dá, não precisa. Né? Então, você está gastando energia no lugar errado. Se você está tentando decorar comandos. Né? Então, ó, como que você vai aprender esses comandos? Né? Você vai memorizar os comandos naturalmente à medida em que você vai criando experiência naquela linguagem de programação. Tá? Então, antes de pensar em decorar comando, você tenta implementar um algoritmo, um software, um código, uma solução. Que aí você vai ser cobrado em relação a comandos, você pode até tentar o que você acha que é e você vai ter uma resposta ali da linguagem de programação na hora de compilar, na hora de executar, coisa do tipo. Ele vai te dar erro ou vai dar certo. Entendeu? Então, você vai conseguir implementar um código ali numa determinada linguagem de programação, com ou sem auxílio de um Google, por exemplo, né? Você pesquisar como que eu faço tal coisa aqui nessa linguagem de programação, e no final das contas, esse é o primeiro passo, né? Que aí você vai aprendendo, decorando, memorizando os comandos ali naturalmente à medida que você usa. Né? Então eu estou usando bastante aqui o for, o if, o lista, né? E as linguagens podem trazer coisas específicas para a gente. Né? Por exemplo, até pouco tempo atrás o Java não tinha lambda.
pouco tempo, né? Deixa eu ver, pouco tempo deve ser uns 5 anos que eu estou, né, me localizando no tempo aqui. Mas Lambda é uma forma muito mais simples de programar que vem de paradigmas de outras linguagens, as linguagens funcionais. E essas linguagens elas vão colocando, se atualizando, né, para facilitar a vida do programador, do desenvolvedor. E elas vão convergindo para uma mesma forma mais comum de desenvolver, independente da linguagem. Só que ainda assim, cada linguagem vai ter características próprias, paradigmas próprios, né? Embora, por exemplo, o Java e o JavaScript tenham uma certa... é um pouco parecido ali em termos de comandos, tá? O if, o for, o while, é muito parecido a forma como você implementa. O Java ele é completamente enraizado na orientação a objetos e o JavaScript não tem essa origem, né? O JavaScript você consegue colocar uma função numa variável, você consegue atribuir uma função inteira numa variável. No Java isso não acontece, né? Então, você vai ter coisas próprias ali da linguagem. Então, depois que você coloca ali um código, uma solução na linguagem, aos trancos e barrancos, né, ou tentando soluções ali, fazendo teste, putz, não é assim, então talvez seja dessa outra forma. E aprendendo ali ao longo do tempo, os comandos, os códigos vão entrando na sua mente naturalmente, tá? E uma sugestão que eu posso dar para você nesse ponto é que depois que você implementou um algoritmo, 2, 3 ali, os seus primeiros códigos naquela linguagem de programação, comece a estudar características daquela linguagem de programação, tá? Então, como eu comentei, o Java é muito orientado a objetos. No JavaScript, ele tem ali um paradigma tem umas questões assíncronas ali, que é uma particularidade do JavaScript. O Python tem um monte de funções da hora ali que dá para usar para desenvolver que não tem nessas outras duas, né? PHP, mesma coisa, ele foi evoluindo muito ao longo do tempo. Então, depois que você conseguiu fazer o seu código rodar, funcionar, talvez seja a hora de você tentar melhorar ele, tentando fazer como as outras pessoas mais experientes nessa linguagem fazem, implementam aquele tipo de solução. Como você melhoraria esse código, tá? Com isso, você vai aprender coisas específicas daquela linguagem, naturalmente. Você não precisa sentar e ler um livro inteiro de JavaScript, de Python, antes de escrever seu código. Não, você tenta escrever e vai aprendendo ao longo do tempo. É um pouco de teoria e um pouco de prática, né? E outra, eu gosto de colocar 3 pilares aí. Você vai estudar um pouco, né? Aprender um pouquinho para dar os seus primeiros passos. Você vai praticar um pouco, executar algoritmos, criar códigos, coisas do tipo. E ainda vai tentar explicar isso para alguém. Chama aí o seu colega, sua mãe, seu namorado, seu pai, seu filho, seu vizinho. Ou escreve um artigo num blog, grava um vídeo e tenta explicar. Olha aqui, ó, esse é o meu código e eu implementei ele assim. Ó, eu criei essa variável para eu utilizar ele ali naquele ponto. Por quê? Tem muita gente que não faz isso, sei lá, por vergonha, mas acaba perdendo uma grande oportunidade de aprendizado. Quando você tenta ensinar para alguém, você vai estruturar o raciocínio na sua mente, você vai aprender melhor do que você já tinha aprendido. Você vai aprender ao quadrado, né? Então você aprende um pouco, né? Você estuda, você pratica, você exercita, você coloca código ali, né? Tenta criar o seu software, sua solução, e você tenta ensinar, né? A gente da computação aí, da programação, a gente tem um meme, né? Uma piadinha que a gente gosta de falar, que é o pato de borracha, tá? Então eu até dou uma sugestão aí para você. Arruma aí um brinquedinho, né? Ou pode ser até o pato de borracha que a gente gosta de brincar. Coloca aí na sua mesa e quando você chegou num determinado ponto que você não está conseguindo fazer o seu código evoluir, você tenta explicar para esse bonequinho, né? Meio que falar sozinho. Mas é como se você estivesse perguntando para o programador que está do seu lado. Tá? Eu já fiz isso assim, assado, papapá, eu travei, está dando esse erro assim, e o que você acha que é? Antes de você perguntar o que você acha que é, muitas vezes a solução, por você estar explicando, a solução ela vai se estruturar na sua mente. Então, eu já servi entre aspas aí, de pato de borracha para muita gente, né, de patinho de mesa, porque eu estou do lado de algum programador e ele fala, Gustavo, eu estou tendo esse problema aqui, está dando essa mensagem de erro, aí essa pessoa vai explicar para mim qual que é a dificuldade, qual que é o problema que está encontrando, e ela, tipo, o que você... já sei o que é.
Entendeu? Então, antes de chegar, terminar de perguntar qual que seria a minha opinião, do qual que seria a solução, de alguma coisa assim, a pessoa já descobriu, né? Só de estruturar o raciocínio, o pensamento de onde que está, de explicar o erro, né? Então você não precisaria de mim, eu não poderia estar emprestando não precisaria, né? Emprestando a minha atenção. Mas não tem, pensando em humanos, né? É bom a gente prestar atenção no que o outro está falando, é muito importante. Mas ao longo do tempo tem muita gente que usa essa técnica mesmo de verdade. Tem ali um brinquedinho, né? Sei lá, do que você gosta mais lá, e você está tendo um problema, você olha para aquilo ali e fala assim, ó, eu fiz tal coisa, e chega na solução. Tá? Pode parecer coisa de maluco, mas funciona. Tem muita gente que eu conheço, muita gente que faz isso aí. E não tem nada de errado, na minha opinião. Tá? Então, você vai memorizando e aprendendo as técnicas, a prática ali, como você implementa as coisas, naturalmente, de acordo com que você vai evoluindo a sua experiência naquela linguagem de programação que você está estudando ali, está aprendendo naquele momento. Tá? Então, não tente decorar código como se fosse uma prova. Você vai fazer prova amanhã, então eu tenho aqui, ó, a tabela periódica ali. Eu tenho que decorar esses códigos aqui. A não ser que seja assim, prova eu nem indico isso também. Prova certificação que eu ia falar, mas esquece, apaga isso aí da mente que eu já desisti de falar isso aí. Porque, na verdade, você estuda para uma prova de certificação muito mais o conceito do que como que você faz especificamente uma determinada coisa ali na linguagem. Porque quando você está estudando o conceito, você vai testar muito código. E quando você testa o código, aquilo vai acabar entrando na sua mente. Não é memorizando ali no papel também, não. Então, nem para certificação é decorando coisas, decorando comandos que você vai lá e fazer a sua prova de certificação. Tá? Até porque cria um aprendizado muito raso, muito superficial. Né? Porque você não vai usar aquilo ali. O mais importante é você entender as soluções que você está criando. Tá? E isso você vai levando para as outras linguagens. Né? E como eu comentei, como você está aprendendo uma linguagem de programação, você já sabe um pouquinho de uma linguagem de programação, depois você vai para uma outra linguagem de programação, naturalmente que você vai tentar pegar os códigos que você fazia, que funcionava numa linguagem, para tentar implementar na outra. Natural isso aí, normal, tranquilo, não tem nada de errado com isso. E isso faz parte do processo de aprendizado. E ao longo do tempo, depois que você já tem ali um pouquinho de prática, experiência nessa outra linguagem de programação, ao longo do tempo você vai aprendendo qual seria a forma mais apropriada de fazer aquela coisa que você estava acostumado na outra linguagem, qual é a forma mais apropriada de você fazer nessa outra linguagem nova. Tá? Porque toda linguagem tem características próprias, comandos próprios, paradigmas próprios, design patterns mais comuns, mais apropriados para os tipos de problemas que vão acontecendo nessa linguagem. Porque se não tivesse característica própria, não precisava dela existir isoladamente. Porque se uma linguagem fosse igual a outra, junta as duas, não precisa ter duas. Né? Então, sempre vai ter coisas específicas. E não é decorando o comando que você vai aprender a coisa do jeito certo. Né? É tentar criar as soluções e aprendendo os recursos ali, a melhor forma de você utilizar os recursos daquela linguagem que você está aprendendo. Tá? E uma dica que eu vou dar para muita gente que tenta aprender programação decorando comando, né? A prova de química lá, né? Qual que é o número daquele elemento, qual o tipo dele, enfim, a sigla, nome, enfim. Qual que é a dica que eu vou dar para você que está aí com esse obstáculo aí de aprender programação, pensando na dificuldade de decorar códigos, acha que isso é um bloqueio. Como que você supera esse obstáculo, esse problema? Você supera ele programando. Escreve isso aí. Você começa a aprender programação, não se preocupa com os códigos, tá? Como que você escreve tal coisa ali, tá? Você senta e faz. Você teve um mínimo de dificuldade, só que eu estou presumindo que você já está seguindo lá a rota que eu fico martelando aqui. Você já praticou um pouco de lógica de programação. Você já entende um mínimo dos recursos que a lógica de programação te oferece. Tá? Variáveis, né? O processador que vai executar ali os comandos para você, a memória vai guardar os valores ali através das variáveis. Você tem alguns recursos na lógica de programação, não estou nem falando de linguagem,
que são os controles de fluxo, né? Porque o seu algoritmo, o seu script, ele vai sendo executado assim, ó, de cima para baixo. Aí chega num determinado ponto que você vai falar para o seu processador, para o computador, tomar uma decisão baseado nas informações que ele tem na memória, naquele momento, né? Fala assim, ó, baseado nessas informações, se for tal condição, se for tal coisa, por exemplo, se a idade da pessoa for maior que 18, executa esse bloco de código. Se não, vai para aquele outro bloco de código. Então, isso é um recurso de lógica de programação. E quando você vai entrar numa linguagem de programação e você já tem esse conhecimento mínimo de lógica de programação, dos recursos que a lógica de programação te oferece, o que você precisa é implementar o seu raciocínio lógico que você estruturou na mente, ou você pode até ir fazendo isso ao longo do tempo, você já tem um mínimo de lógica de programação. O seu desafio é fazer aquilo na linguagem. Não decore comandos, não precisa decorar comandos. Tá? Comando você pode anotar. Né? Como que eu compilo aqui o meu código? Você vai lá e anota. Como que eu faço um if? Você anota, mas não precisa decorar. Aqui você está escrevendo mais para praticar ali, para relembrar. Porque enquanto você está ocupando a sua mente tentando decorar comando, o mais importante você não está aprendendo. Você não está conseguindo gerar soluções boas para os problemas, para as coisas que vão acontecendo ao longo do tempo. Tá? Então a dica é, você começa programando naquela linguagem, fazendo o programa mais simples, mais básico. E a partir dali, a experiência de contato com aquela linguagem vai naturalmente fazer você aprender os comandos, os códigos, né? Como que você faz as coisas ali naquela linguagem. Naturalmente você vai aprendendo, é fazendo exercício. E não é fazendo exercício isolado, não. É fazendo exercício com o Google do lado. Tá? Mas, exercício que eu falo, para ser uma coisa didática. Você não vai fazer código de produção numa linguagem que você nunca fez. Tá? Você pode fazer ali, como que eu implemento uma solução tal. Se você já tem, sei lá, 2 anos de experiência numa linguagem, sei lá, no Java, e depois vai começar a programar em Ruby, beleza, você pode trazer um conhecimento mais, de não ser assim tão só exercícios. Você pode tentar fazer uma coisa mais real, mas que você possa colocar em produção. Vou fazer aqui um sistema, um site, beleza, tudo bem. Mas é importante você pensar que esse vai ser uma coisa básica que você está fazendo. Você não está trabalhando, fazendo o seu código oficial ali, sendo que é a primeira vez que você está escrevendo código naquela linguagem. Faz sentido? Primeiro você tem que aprender. Faz uma coisa básica. Né? Se você nunca conseguiu compilar um código em Java, vai lá, vê como que você faz o famoso Hello World. Né? Você vai aprender ali, ó, tem que ter a classe, tem que ter o método. Se você nem sabia o que era classe, o que era método, você não precisa saber ainda. Você vai aprendendo o que é ao longo do tempo. Ao longo do tempo que você vai utilizando. Porque você vai se acostumando ali com os comandos, coisas do tipo ali, fazendo o algoritmo que você já, mínimo que você já aprendeu a fazer antes, você já tem uma ideia de como fazer, ao longo do tempo você vai entendendo, putz, isso aqui é um procedimento, é função, aquilo que tinha lá na lógica de programação, e é assim que faz no Java. Ah, no Python é assim que faz essas funções. Aqui no Java a gente sempre tem que ter uma classe, no JavaScript, no Python não precisa. Essas coisas você vai pegando ao longo do tempo naturalmente, você não precisa decorar nada disso aí. O importante é você saber gerar soluções utilizando os recursos que você tem. Tá? E isso envolve, você vai vai crescendo a sua experiência, a sua maturidade ao longo do tempo com o seu contato com a linguagem, porque a coisa não cai assim do céu, pronto, a partir de hoje eu sou um programador Python pleno. Não é assim. Estou um programador júnior. Não. Para você chegar lá, você precisa se empenhar. Você precisa ter contato com aquela linguagem. Então, é mais de você ter a proatividade de ir lá e tentar fazer na prática e ir ao longo do tempo com as necessidades que vão surgindo. Você ir aprendendo, consultando como que eu faço tal coisa, do que você pegar um livro de Python e falar assim, agora eu vou aprender Python. Aí você compra um livro dessa grossura e se isola do mundo e vai ler aquele livro. Meu, você vai sofrer muito, você vai sofrer demais. E talvez nem vai aprender o que deveria, né? Que é criar soluções ali com os recursos que você tem na mão. Né? Mas é sempre importante você ir melhorando, ir aprimorando. Beleza? Então, o mais importante é criar soluções, independente da linguagem, independente dos comandos que você vai utilizar em determinada linguagem. Faz sentido tudo isso aí? Acho que está tendo um problema na internet, o pessoal está caindo aqui a live, deixa eu ver se voltou. Acho que voltou. Aqui no Insta acho que está tudo bem.
Beleza? Então, ó, e para a gente já ir chegando aí nos finalmente, para a gente concluir esse assunto, você pode começar agora, tá? Se você estava aí tentando decorar códigos e coisas do tipo, você vai... Qual linguagem que você quer aprender? Tá? Qual linguagem? Escolhe aí. Inclusive, eu gravei uma live ontem sobre isso aí. Qual linguagem escolher para aprender programação? Então, se você assistiu ontem e já definiu a linguagem e não teve a coragem ainda, né, a motivação, né, o motivo para você tomar a ação de ir lá e colocar a mão na massa, você vai fazer isso agora. Terminando a live, você tem uma missão de, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Você quer programar em Java. Você vai baixar o JDK, né, as ferramentas que você precisa para rodar comando em Java, né? Ou se você não sabe nem que ferramenta, joga no Google. Como fazer o primeiro programa em Java. Você vai lá e vai baixar as coisas que você precisa, IDE se você precisar, se você quiser, mas pode fazer com bloco de notas também. A Luana falou assim, eu quero em C. Beleza, então a missão, Luana, você vai, terminando a live, você vai jogar no Google. Como criar o primeiro programa em C. Aí você vai descobrir o que você tem que instalar e esse aprendizado que está surgindo da sua proatividade de querer dar os primeiros passos, isso vai te ensinar muito, vai ensinar. Né? O pessoal do meu curso aí sabe que eu coloco eles na dificuldade, porque eles não compraram o curso para viver de praia, entendeu? Para viver de boa ali, o conhecimento vai vir ali e eu estou tranquilo. Não, para você aprender qualquer coisa na sua vida, você tem que sair da sua zona de conforto. Constantemente, para você melhorar você como pessoa, tá? E como programador também. Então você precisa sair da sua zona de conforto. Então, se você está aí bloqueado nos primeiros passos, preocupado que tem muito comando aqui nessa linguagem de programação X, a sua missão agora é esquecer essa questão de comandos, de como eu escrevo as coisas, como que eu faço, e tentar escrever o menor programa que você consegue. O famoso Hello World. Aí você vai evoluir o seu Hello World e vai criar uma variável. Cria uma variável e põe na tela assim, ó, informe o seu nome. Aí a pessoa vai informar o nome e você vai dar uma mensagem. Seja bem-vindo, tal pessoa. Entendeu? Esse é o primeiro passo. Nisso você já vai aprender, sei lá, 5% do conhecimento necessário que você precisaria para se tornar um programador júnior. Tá? Porque tem muita gente que tem dificuldade de passar nesse primeiro desafio, que depende mais de você do que da linguagem ser difícil, coisa do tipo. A linguagem você vai aprendendo ao longo do tempo. Você corre uma maratona dando o primeiro passo. Tá? Você não inventaram o teletransporte ainda, principalmente para maratona. Você não some aqui e aparece lá na linha de chegada. Não, você tem que dar o primeiro passo e você precisa ir treinando para isso. Para quando você for lá, tiver no seu trabalho correndo a maratona de fato, você está preparado para aquilo. Você fez treinos antes. E treino é diário. Tá? Quem faz treino aí de qualquer coisa de esporte sabe que é frequência. Né? Pelo menos 1 ou 2 vezes na semana ou diário, né? Dependendo do seu contato ali com aquele esporte, certo? Então, é o primeiro passo. Quem está no primeiro passo aí é um desafio, tá? Luana, estou desafiando mesmo. O primeiro passo é criar o seu primeiro programa na linguagem de programação que você escolheu para você programar, né? Se você não sabe qual linguagem ainda escolher, tem a live de ontem, está disponível no YouTube, no Facebook também. Mas ela vai sair do ar daqui a pouco, tá? Amanhã ela sai do ar. Então, assiste o vídeo lá para você descobrir qual linguagem de programação que você deve escolher, né? Que eu indico você escolher, certo? Bom, então é isso que eu queria compartilhar com vocês, né? Fechar esse assunto de decorar código. E quem estava mandando e-mail agora só vai receber de resposta o link desse vídeo, né? Como que eu decoro os comandos? Como que eu não consigo decorar? Estou tendo dificuldade, é muito comando. Então, vê esse vídeo aqui, para facilitar o meu trabalho, inclusive. Né? Então, essa foi mais uma live, Dicas de Programação. Espero que você tenha gostado. Aqui eu entrego a minha experiência de desenvolvimento de software de mais de 15 anos para ajudar pessoas que estão no início de carreira a ter um aprendizado, né? A dar os primeiros passos sem sofrer muito, tá? Dando as dicas, o direcionamento mais apropriado, né? Para a pessoa não ficar sofrendo, não traumatizar, né? Porque tem muita gente que entra nessa área
atraído por muitas vagas, muitas oportunidades, né? Principalmente em crises, assim, a gente vê muitas vagas de tecnologia subindo, né? Aumentando, inclusive, porque você pode parar para reparar que nessa crise que a gente está passando agora, é a tecnologia que está dando suporte para o mundo não falir de vez, né? Então, por exemplo, a forma como a gente está fazendo live aqui, empresas de tecnologia que dão suporte a esse tipo de coisa para fazer o mundo funcionar ainda, para os próprios negócios conseguirem entregar delivery vendendo pela internet, precisa de programadores para manter todos esses softwares funcionando, né, e se comunicando entre si e ajudando as pessoas a manterem os seus negócios, as suas vidas aí e não passar fome, né? Então, as vagas, né, em momentos de crise, a área de tecnologia ela cresce ainda mais. E muitas pessoas atraído por essa quantidade de vagas, essas oportunidades todas, só que não descobre que tem um mar de coisas para aprender. E fica perdido, o que eu vou aprender primeiro, né? Então, a minha missão é dar direcionamento, facilitar o aprendizado dessas pessoas. É uma missão mesmo, né? De formar pessoas, formar programadores, é uma missão até social, né? De pessoas que sonham em se tornar programadores, mas, né, acabam se traumatizando, desistem, coisas do tipo, e eu fico extremamente triste quando isso acontece. Tá? Então, se você gostou do conteúdo, se aprendeu, fica aquele convite normal lá que todo mundo faz, né? Compartilha o vídeo, curte, sininho e se inscreve. E tem aí na descrição do vídeo, tanto no Facebook quanto no YouTube, tem aí o convite para o Telegram, né? Eu coloco mais conteúdos ali, mais individualmente, direto para vocês, e o mini curso de lógica de programação. Então, se você está bem no início, o mini curso gratuito, você tem o link aqui, já vai para a primeira aula. Só que você precisa se inscrever para receber as outras aulas. Então, muito obrigado a todos vocês que acompanharam, espero ter contribuído aí. Beleza? Tchau, tchau.